Olá, sou Dora Borges, sou poeta, sou escritora, nasci em Cássia, Minas Gerais. Morei até os 7 anos de idade num sítio. Escrever para mim é um dom nato, que eu descobri logo no início da minha alfabetização. Comecei meus estudos na escola rural. Logo em seguida, mudando para a cidade, dei continuidade no grupo escolar Melo Viana. O meu contato com os primeiros livros foi algo mágico. Lembro-me que, de início, logo conheci a poesia. Contos, pequenos contos, mas me impressionei pela poesia. No auditório do grupo Melo Viana, eu não me esqueço de quando declamei o meu primeiro poema aos 7 anos de idade. Era de Olavo Bilac, algo sobre árvore. Isso me impressionou muito e já comecei a pensar em escrever. Mas na escola a gente escrevia as redações, o que os professores pediam e peguei gosto pela leitura. Os professores também indicavam os livros e comecei a ler. Com o passar do tempo, eu fui ampliando esse gosto pela leitura e busquei a nossa biblioteca municipal, onde nós tínhamos a querida bibliotecária Arabella, que nos apresentava os livros, nos indicava. Foi para mim, assim, uma pessoa extraordinária nesse meu gosto pela leitura, porque acho que ela foi moldando, né, aquilo tudo que eu gostava de ler. E, com o passar do tempo, foram aprimorando cada vez mais as redações que eram solicitadas pelos professores de português. Comecei a escrever, né? E aí, pelos 12 anos, mais ou menos, 12, 13, já saí das redações e comecei a escrever por conta própria meus textos. Guardando uma aqui, guardando outra ali, escrevendo uma história. Eu lembro-me que eu visitava muito o asilo São Vicente de Paulo e ainda era no hospital nessa época. E eu escrevia a história do pessoal que estava lá dentro, dos internos, né? E comecei por aí. Uma das primeiras histórias que eu escrevi era relacionada a uma senhora cega que estava lá dentro do asilo. E a partir daí eu comecei realmente a me atentar mais para a literatura. Em adolescência, já começa, né, o interesse, né, pelos versos mais românticos, amores, versos de amores, e aí já vem sentimentos diferenciados. Também comecei a escrever poesias de amor, a poesias que falavam de saudades, de sentimentos, né, mudando um pouquinho, né, o meu foco. E logo em seguida, terminando os meus estudos em Cássia, eu me mudei para a capital, para Belo Horizonte, para continuar a minha trajetória aí de conhecimentos, né? E nesse período foi o período que eu mais escrevi. Nossa, como eu escrevia! Escrevia de saudade, escrevia muito sobre Cássia, escrevia muito sobre família, né? E falava do bolo de fubá da minha mãe, né? Do aconchego do lar, etc. Então foi um período muito produtivo, porque a distância, a ausência da família, das pessoas queridas, da cidade, do lugar, fazia com que eu me inspirasse muito, né, para escrever, principalmente, né, nos momentos que eu estava sozinha em casa e que precisava de conversar, às vezes não tinha. Eu sempre tinha ao meu lado o meu bloco. E esse bloco era como se fosse um companheiro mesmo, né, que a gente conversava. E eu sempre seguia anos a fios, né, com um bloco ao lado da minha cama, ao lado de uma escrivaninha, né, numa escrivaninha para escrever. E isso foi aumentando a ponto de virar quase que um vício. Aí já passei a carregar na minha bolsa um bloquinho, uma caneta, todos os lugares que eu estava, que eu precisava parar, às vezes até mesmo deslocando, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, estava eu ali escrevendo, né? E sempre que podia, anotando alguma cena que eu quisesse escrever depois, que não desse para escrever. A minha inspiração, em todos os tempos, ela foi muito voltada
para a natureza também. E eu sempre gostei muito de natureza, pôr do sol, rio, né? E aqui nós temos nosso Rio Grande, que é maravilhoso. Eu escrevi vários textos sobre Rio Grande e sobre lugares e também a afetividade dos lugares. Em Cássia mesmo, né, eu escrevi bastante sobre a nossa própria cidade. Coincidência ou não, morei na Rua Paulo Gama, na Rua de um Poeta, e escrevia poesias sobre as Terezas da Rua Paulo Gama, sobre as viúvas da Rua Paulo Gama, sobre a minha infância na Rua Paulo Gama, e isso foi marcado para mim também. E quando eu estava distante, comecei a pegar alguns pontos que eram para mim assim, de grande inspiração. Daqui, a Serra da Saudade, né, que marcava essa saudade, escrevi bastante também sobre a Serra da Saudade, sobre a nossa pracinha, né, que eu chamo de pracinha da poesia, né, ali no início da Paulo Gama, e assim, né, foram fluindo todos esses textos. O meu primeiro livro, eu demorei um pouco a lançar o meu primeiro livro, ele foi lançado em 2006, exatamente no dia do meu aniversário. Eu estava completando 40 anos num sábado, em 2006, e lancei o primeiro livro de poesias em consciência. Mas já tinha, nessa época, muitos textos escritos, crônicas, contos, poesias, né? Já estava diversificando bastante também. O tipo de literatura não estava só, né, focado apenas na poesia. Já comecei a ficar um pouco conhecida pelo meu dom, por escrever. Cursando a faculdade de designer gráfico, também aprendi um pouco sobre a produção de livros, etc. E iniciei um processo de produção de livros também para outras pessoas, o que me deixou ainda mais empolgada, mais próxima aos livros, porque além, né, de gostar de escrever, de gostar de ler, agora eu estava também gostando de produzir, né, os meus próprios livros e de outras pessoas, né, na minha própria empresa, que já fazia esse tipo de trabalho. Fiquei em Belo Horizonte por muito tempo, né, 30 anos e 7 meses. Nesses 30 anos e 7 meses eu continuei escrevendo dentro de um universo acadêmico, sendo professora universitária, escrevi muito relacionado à literatura acadêmica, li mais relacionado também à literatura acadêmica, não deixando, né, de cultivar o gosto pela literatura regional, por tudo que me inspirava. As viagens, todas as viagens que eu fazia, mesmo por Minas Gerais, viagens ou fora de Minas, ou mesmo o trajeto desses anos todos que eu vivi lá, vindo e indo para Cássia, sempre tinha alguma inspiração no meio da estrada, sempre tinha alguma coisa, né? Que se eu não escrevesse ali até durante a viagem, depois eu anotava e escrevia sobre aquilo. Voltei para Cássia em 2015, final de 2015, e já voltei logo assim com muita motivação para continuar a escrever. Já voltei escrevendo uma biografia, né, que foi a biografia do professor Tesson. Escrever uma biografia é algo assim bastante desafiante, né? Para mim foi o primeiro livro mais denso, né, que eu escrevi, e foi muito, muito prazeroso, tanto por eu conhecer bastante o professor Tesson, que foi meu professor e já conhecia a história dele, e foi um trabalho que, além de desafiante, né, ele trouxe para mim assim, um resgate, até da própria escola, do colégio, etc., de toda essa história importante da educação, né, na nossa cidade. Depois do livro do professor Tesson vieram outros desafios, e nós viemos com o desafio da Academia Cassiense de Letras, fundamos a Academia Cassiense de Letras. Cássia, ela tem, né, o privilégio de ter uma grande quantidade de escritores, a ponto de a gente conseguir também fundar uma academia, né, para a gente fazer o resgate dos nossos escritores já em memória e também valorizar essa parte cultural de Cássia, que é muito rica, né? A gente tem a alegria de dizer, né, essa quantidade de produção literária que nós temos. A partir da academia vieram a publicação de outros livros e, ultimamente, um livro que me trouxe um grande, imenso desafio, também tive um prazer muito grande de escrevê-lo, foi o livro que conta a construção, né, do grande santuário de Santa Rita de Cássia. Já é um livro quase documentário. Precisei pesquisar bastante sobre a história de Santa Rita, né, que é contada, a história da nossa cidade, de Cássia,
a devoção, né, de Cássia, da cidade de Cássia a Santa Rita, e a história do próprio Paulo, que foi o construtor do santuário, e todo o processo da construção. Foi lançado, né, em 2023, agora, em maio de 23, e para mim foi uma realização assim, que eu me sinto bastante orgulhosa por tê-la finalizado, né, com êxito. Depois desse livro também já escrevi um outro livro de poesias, Na Esquina do Tempo, um livro muito gostosinho de ler, muito tranquilo, em parceria com também uma cassiense, né, a dona Dalila Cruvinel, que hoje já está com 91 anos e é uma escritora muito bacana, né, que Cássia também tem orgulho, né, de tê-la dentro do nosso hall de escritores. E trazendo todo esse processo da escrita, para mim, é muito importante, né, a gente pensar no que a gente pode deixar como escritor. Eu acho que o resgate de todas as histórias, o resgate da história da nossa cidade, de tantos causos, de tantos contos, isso para mim é uma coisa que me motiva muito. Eu acho fantástico escutar as nossas histórias e espero poder contá-las também na nossa literatura, que é algo que seria, assim, para mim, bastante prazeroso. O que eu digo é que escrever, para mim, tornou-se realmente um grande vício. E eu tenho a satisfação de dizer, eu estou em 4 academias de letras, né, com Cássia, São Sebastião do Paraíso, Franca, e atualmente na recém-fundada Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. A gente tem trabalhado bastante na literatura, trazendo o resgate da escrita feminina, o resgate da escrita regional, e espero poder contribuir muito ainda, né, pela nossa cultura em Cássia, a partir da literatura. Eu acho que são muitas histórias a serem contadas, né? Eu espero poder, né, em outras oportunidades, continuar contando toda essa trajetória, mas eu deixo para vocês assim, o meu prazer tão grande, imenso de escrever. Principalmente o gosto pela poesia, porque a poesia é algo que alimenta nossa alma, né? Então, sou muito feliz por escrever, sou muito feliz por conviver, né, com vários amigos e amigas escritores e poder estar aqui contando um pouquinho para vocês, né, desse processo da escrita e também, né, da motivação, da inspiração, né, que tudo à minha volta é inspiração para mim. Então, eu vou deixar para vocês uma mensagem de um trecho de um poema meu que diz: eu escrevo porque as palavras saltam de dentro de mim, como estouros de pipoca, e depois se acalmam no debruçar das linhas. Escrevo porque tem sentimentos que não se expressam em quimeras de prosas perdidas na esquina da vida. Escrevo porque a inquietude de uma busca maior alimenta a minha alma. Escrevo porque sou gota e teimo em virar mar. Agradeço à Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Cássia por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória literária e parabenizo também por estarem trabalhando pela valorização cultural e pela história da nossa cidade, pelo registro do que temos de melhor da nossa cidade, dos nossos cassienses, de todos, né, que já estão em memória, os que estão aqui deixando dentro desse espaço cultural um pouco do seu dom, dos seus talentos e de todos os que virão pela frente. Muito obrigada.